fora. Muitas vezes porque o trabalho dele era reconhecido, sim, porque ele era bom como carpinteiro, mas muitas vezes também porque a carestia do local era grande e ele precisava buscar outros locais para que ele pudesse. Olá, meu nome é Janaína, sou do Grupo de Oração Milícia de São Miguel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amado São José. Uma questão muito importante da gente conhecer como foi a história daquela época em que São José e Nossa Senhora se encontraram e puderam escrever essa magnífica história de amor à humanidade. São José, ele era um carpinteiro e ele era famoso na técnica que ele fazia, ele conseguia fazer trabalhos muito importantes e às vezes ele precisava se ausentar da cidade em que ele trabalhava para que ele pudesse realizar trabalhos fora. Muitas vezes porque o trabalho dele era reconhecido, sim, porque ele era bom como carpinteiro, mas muitas vezes também porque a carestia do local era grande e ele precisava buscar outros locais para que ele pudesse trabalhar. E São José às vezes se ausentava. Então, quando Nossa Senhora ela é apresentada para que seja efetuado o casamento, que seja escolhido um noivo para ela lá no templo, o sacerdote, conta-se a história, né, que não está na Bíblia, mas é contada de boca em boca, como o Antigo Testamento, que ele foi e pediu ao Senhor que aquela menina tão doce, tão especial, que foi entregue ao templo, tivesse uma escolha do Senhor para o seu noivo. E eles buscaram todos os jovens da região e naquele encontro José não apareceu. E eles descobriram que José era solteiro e que ele precisava realmente também se apresentar. E aí foi dada a oportunidade de ser levado. E esse guardião de Nossa Senhora lá no templo, ele pediu ao Senhor que o Senhor desse um sinal de qual seria aquele que ele escolheria, né? Era um sinal muito sutil, um sinal que ele percebesse e que eles então resolveram, a mando desse ancião, que desse um pedaço de madeira para que cada jovem fosse à frente e apresentasse esse pedaço de madeira. E o de São José brotou um pequenininho, de forma que esse ancião percebeu que era uma escolha do Senhor aquele jovem. Então, foram feitas as documentações necessárias para aquele casamento acontecer. E São José, então, foi conhecer a noiva. E como não se encantar? Como não se apaixonar por Nossa Senhora? Então, São José se apaixona por Maria. Ele fica encantado com ela. E ele começa, então, a observá-la e buscar água no poço. Ele começa a observar os locais que ela vai, e encantado com ela. Só que acontece, né, que os noivados ficavam por um ano para poder provar que aquela moça não estava grávida de ninguém que não fosse colocada a ser apedrejada. Então, aquele noivado era de um ano, era um casamento, na realidade os noivados eram como casamentos, mas os jovens não coabitavam juntos, né? E ele vai e observa que quando ela visita Santa Isabel, ela volta diferente. E ele observa, ele conhece muitas mulheres na aldeia e ele vê que ela está grávida. E ele tem duas situações que ele pode escolher. Ou ele pode abandonar e ela ser apedrejada e morrer, ou ele pode abandoná-la e ele ser considerado culpado, mas ela não morreria. E São José, com a doçura que é, com a justiça, com a bondade de seu coração, ele decide abandonar Nossa Senhora para que ela sobreviva, para que ela possa viver, embora ele esteja triste. E naquela noite, São Gabriel aparece a São José. Ele está dormindo e aí, o que ele diz a São José? Não temas, José, de receber Maria por esposa, porque o filho que ela espera é do Altíssimo. Então, às vezes eu fui fazer uma palestra há pouco tempo agora, e a pergunta que me fizeram é como nós podemos nos responder às questões dos nossos irmãos separados quando diz que Nossa Senhora teve mais filhos com São José. Observem, irmãozinhos, o que acontece? Quando São Gabriel aparece a São José
e diz a ele: não temas, José, em receber Maria por esposa, porque o filho que ela espera é do Altíssimo. Quando se espera um filho, é porque você está comprometido com aquele, pelo menos naquele período, né, comprometido com aquele com quem você vai contrair núpcias, porque elas eram muito resguardadas. E ele diz então: antes de me desposar, Maria desposa o Deus Altíssimo. Então Nossa Senhora, para São José, ela era a esposa do Espírito Santo. E assim, ele não era mais o esposo, ele era o guardião. Ele se casa com Nossa Senhora para dar um nome humano a ela e assim resguardar o nome dela e o nascimento de Jesus. Mas, na realidade, ele sabe, no coração dele, que Jesus é filho do Deus Altíssimo e Nossa Senhora é esposa do Deus Altíssimo. Ele é um servo do Senhor. Ele deixa os sonhos dele para viver os sonhos de Deus. Viva São José! E encerrando a nossa apresentação sobre São José, a gente coloca que São José e Jesus, eles tinham uma relação muito íntima de amor, muito íntima de carinho, de realização. São José era um pai extremoso, cuidadoso, bondoso com Jesus. Existem alguns relatos, inclusive um deles é de Ana Catarina Emmerich, né, que ela fala que o Deus Altíssimo fez com que São José partisse antes do momento da crucifixão de Jesus, porque São José tinha um coração bondoso e puro, no sentido de que ele era sensível demais para suportar ver Jesus morrer na cruz. Então foi preciso que São José partisse antes, para que ele pudesse suportar esse momento. As dores de Jesus eram tão fortes, tão profundas e tão dilacerantes, que durante vários momentos da crucifixão, em que o momento que Jesus caminha a caminho da cruz, Nossa Senhora desmaia diversas vezes. Existem locais, em alguns videntes no mundo inteiro, sabem, onde ela caía desmaiada de tanta dor, de tanto sofrimento. Foi esse sofrimento que o Deus Altíssimo escolheu que São José fosse poupado. Aí perguntamos: mas por que Nossa Senhora teve que viver? Porque ela precisava olhar nos olhos do Deus Altíssimo, olhar nos olhos do Filho e dizer: estamos aqui, estou contigo. E para dizer também para nós, humanos, que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas perdas, nas nossas limitações, ela diz o mesmo para a gente: estou contigo. Mesmo quando a gente não tem forças, mesmo quando as coisas parecem difíceis demais, Nossa Senhora está conosco, carregando a nossa cruz. E São José do céu roga ao Senhor por nós. Amém.